Muito Em torto. 96. Calma, 8 bits. Calma. Os caras muito emocionados, velho. Deixa nem eu falar, ó, o vídeo é esse e tal. Pá. Boa noite, Lu. Tá com a live aberta, Rabisco? Sim. É que eu acho que ela tá anotada aqui. Peraí, deixa eu. Muta só a guia. Eu vou botar aqui. Pronto. Rabisco? Sim. Pronto? Pronto, né? Pronto. Poderoso demais para usar fitas. Anatomia do hardware. Nintendo 64, parte 1. Em 96, a Nintendo colocava no mercado seu terceiro console de mesa, o Nintendo 64. Ele tinha a difícil missão de substituir o icônico Super Nintendo, console de imenso sucesso da Big N. Portanto, nele foram empregadas tecnologias de ponta que vieram da parceria com a Silicon Graphics. Podemos dizer sem sombra de dúvida que ele é o console mais poderoso da sua geração, mas por outro lado, certas decisões complicaram a vida desse videogame. Nesse vídeo vamos conhecer o Maior hardware erro. para rodar os clássicos desse console, além disso tentar compreender o porquê da Nintendo ter persistido no uso de cartuchos quando o CD-ROM já dominava nos consoles de mesa. Fica comigo. Isso é simples, é porque a Nintendo O fabrica Nintendo 64 fita. foi lançado Sim. no Japão em 23 de junho de 1996 para substituir o console de 16. Cara, 1996. Nós estamos em 2024. Tá 2 anos de completar 30 anos, velho. Oh, nostalgia, é verdade, né? Nossa. Nostalgia. 6 bits da Nintendo na época, o Super Nintendo. Console esse que já tinha praticamente tô 6 ficando anos de velho, mercado. O Super Nintendo até vendia bem na época, pois ele tinha uma biblioteca de jogos bem invejável. Portanto, a Nintendo decidiu manter o console no mercado, junto com o Nintendo 64, que acabava de ser tenho esse lançado. jogo. E sua produção continuou Todo até mundo tem 2003. um Para detalhes pedacinho mais do específicos sobre o Super 64 Nintendo, guardado, veja o né? vídeo Do Super sobre o seu Nintendo. hardware. Deixo aí no card para vocês. Naquele ano de 1996, os concorrentes PlayStation da Sony e o Saturn da Sega já tinham praticamente 2 anos de mercado. A Nintendo chegou atrasada naquela geração, mas isso tinha um bom motivo. Ela queria entregar muita qualidade, tanto no hardware quanto no software, ou seja, nos jogos. E podemos dizer que ela conseguiu fazer isso com maestria. Para chegar com o pé na porta, a Nintendo já trazia no seu lançamento o jogo Super Mario 64. O primeiro jogo 3D do Bigodudo era... O pior é que, tipo assim, Super Mario 64 já foi dito que é um jogo que, tipo assim, na visão do Shigeru Miyamoto, o jogo está incompleto, tá ligado? de cair o queixo Super e Nintendo, entregava uma meu Deus, eu experiência tinha ele totalmente como era bom. diferente, É principalmente para quem estava maravilhoso. acostumado com os jogos anteriores da série. Esse e outros 2 jogos do lançamento foram... Eu tenho o Super Nintendo, tá aqui, ó. Lá no fundo, lá. Console, visto que ele já Eu estava também, pronto meu ainda tá em guardado 95. ali. 3 meses depois do lançamento do Japão, em setembro de No meu 96, o guarda-roupa. Ultra 64, que era o nome do console até seu lançamento, chegava nos States no valor de $199, que era justamente o valor para competir com seus concorrentes que estavam bombando no mercado americano. Agora vamos entrar na parte que tanto nos interessa, o hardware do console de 64 bits da Nintendo. Antes de vermos o que tem por dentro, vamos observar o que tinha do lado de fora do console. Na sua frente imponente temos 4 portas para os controles. Shigeru Miyamoto, o Brabo, enfatizava que dado o poder do console, ele poderia renderizar a visão dos 4 players simultâneos na tela, sem grandes prejuízos para o desempenho. Olha Claro, isso. esse recurso foi bem explorado em diversos jogos que suportam 4 jogadores, com destaque para 007, GoldenEye Joguei e muito. 64. Na parte superior do console temos a porta do Expansion. Não. É porque assim, ele especificou esses 2 jogos, que eram os jogos que você jogava em tela dividida, tá ligado? Ou seja, são 4 telas sendo renderizadas ali. 4 telas de Mario Kart, 4 telas de 007. Acessório para aumentar a memória do Eu console, que falaremos tenho mais adiante. 3 fitas Também ainda temos, do claro, Super a porta de Nintendo. cartucho. Eu tenho uma aqui. Na traseira temos espaço e conector para fonte de alimentação, além da porta para o cabo de vídeo. Não podemos esquecer da porta inferior do console, que permitia expandir o seu hardware a outro patamar, mas foi pouco explorado. Antes de falarmos do controle do 64, devo te informar que fazer esse tipo de vídeo dá um belo trampo, então peço pra você deixar seu Controle like e se inscrever no tridente. nosso canal. Me ajude a alcançar a marca de 50 mil inscritos, galera. Composto por 10 botões, o controle do Nintendo 64 trouxe grandes inovações que ditaram tendência para os próximos que viriam, mesmo das concorrentes.
Uma delas é sem dúvida o botão analógico, que permitia um maior controle do movimento do personagem e mira na tela. Não era uma tecnologia nova dos controles, mas a forma que era utilizado para interagir com o ambiente 3D era sensacional. A Nintendo também não resistiu e colocou uma porta de expansão no próprio controle. Graças a ela que temos o acessório como o Rumble Pack, que fazia a mão do jogador tremer conforme o pipoco rolava na tela. Esse recurso é tão natural nos dias de hoje que não paramos para analisar como ele mudou a experiência do jogador lá em 96. Outro acessório também disponibilizado para usar no controle do Nintendo 64 era o Transfer Pack Tinha para várias transferência fitas de de dados, Super como o Nintendo nome guardava sugere, tudo e na também o sacolinha. Controller Pack para guardar o progresso nos jogos. Sim, esse era o equivalente ao Memory Card do PlayStation. Já conhecemos a parte externa do console, então vamos ver agora os componentes responsáveis por rodar os jogos que se tornaram clássicos. A Karina colocou um cartucho de Everdrive ali, ó. Tá ligado que é Everdrive, né? É tipo o Game Shark, não é? Não, o Everdrive é o seguinte. Ele tem o formato do cartucho do console, tem Everdrive de Super Nintendo, de Nintendo 64, de Mega Drive, e ele tem um espaço pra você colocar um cartão de memória. E aí lá você coloca o jogo que você quiser, espeta a life e joga. Era o que eu fazia com o PS2, só que usando OPL? É. É tipo isso, é o OPL do Nintendo 64. Responsáveis por rodar os jogos que se Os tornaram tempos de hoje clássicos. mudaram muito, mudaram. Uhum. A CPU do Nintendo 64 foi desenvolvida pela poderosa Silicon Graphics, conhecida também pela sigla SGI. Para quem não sabe, essa era uma empresa americana que ostentava grande respeito pelas suas tecnologias de computação gráfica, em especial 3D. Para vocês terem uma ideia, a indústria do cinema dos anos 90 contou com máquinas da Silicon Graphics para entregar efeitos especiais gerados por computador. Filmes como Exterminador do Futuro 2, Toy Story, Titanic, dentre outros, usaram tecnologias dessa empresa para produzir objetos e cenas 3D bem convincentes para a época. Logo no início dos anos 90, a grande projetista de processadores MIPS Technologies já havia sido adquirido pela Silicon Graphics, e foi partindo da família MIPS R4000 de CPUs que o processador do Nintendo 64 foi criado. Como a ideia era baixo custo e baixo consumo de energia, o processador VR4300 que equipa o Nintendo 64 tinha bem menos poder de fogo que seus irmãos maiores, que rodavam em servidores e supercomputadores, mas trazia em seu DNA o que os processadores MIPS tinham a oferecer, incluindo clock alto e baixo consumo, ou seja, eficiência energética, uma FPU e cache L1 integrados, além de, claro, a capacidade de Vamos lá, era um processador de 64 bits. Indo contra o Sega Saturno e o PlayStation, que eram processadores de 32 bits. Ou seja, você já tem uma banda maior pra trabalhar. Eu já tava arregaçando aí. Tá ligado? Já chegou com os dois pés na porta. Chegou atrasado? Chegou. Mas chegou com os dois pés na porta, pô. Chegou e falou, ó, meu processador é dá de 2-0 no de vocês. Só que errou aonde? Cartucho. Se fosse um console pra CD, ou se suportasse um cartucho maior, se eles fizessem um cartucho maior, só que aí aquela, teria que ser um cartucho aí pra mais de 500 mega, um cartucho de 1 giga. Pra valer a pena. 64 bits de dados. E O VR4300 roda na frequência de 90. se o 64 funcionasse com CD, Mario 64 seria um dos melhores jogos até hoje. A gente para pra pensar o seguinte. Mario 64 se não me engano, a ROM dele são mais ou menos uns 12 megabytes. 12 megabytes o Mario 64. Você pega um jogo tipo Crash Bandicoot 1, foi um sucesso do lado da Sony. O jogo tem pelo menos aí de 200 a 300 megabytes. A diferença, 12 megabytes a 300 megabytes. É claro, Crash Bandicoot contava com uma cutscenezinha ali, outra aqui, e um videozinho, pá. Beleza. Só que aí você pega, por exemplo, Zelda, Ocarina of Time. Eu acho que é o maior jogo que tem. Ele pesa 64 megas. Papo de 64 megas. Você pega Final Fantasy VII. São 4 discos. É o Final Fantasy VII? São 4 discos? É o 7. Exato. Aí você pega que No final você tinha que trocar o disco. cada disco, cada CD
são 700 mega. Se você tem 4 discos, 700, 1 e 400, 2 e 100, 2.800 megabytes, 2.8 giga do Final Fantasy. E aí você pega o Zelda, que era um dos maiores jogos do Nintendo 64, 64 mega. É absurdo isso, é absurdo. Então, se eles tivessem ido para o CD, Nossa! a Nintendo não teria concorrente até hoje. Ela teria Nossa. destruído o mercado, velho. Sim, ela teria atropelado o mercado. É porque a proposta teve a época do Nintendo PlayStation, que é o console que nunca existiu, né? Que era a parceria entre a Nintendo e a Sony, que ia rolar, ia surgir o videogame, que ia suceder o Super Nintendo. Só que aí rolou um atrito entre eles, e a Sony foi para um lado, a Nintendo foi para o outro, e cada um seguiu o seu rumo. Isso eu acho que Deus quiser. Agora imagina se tivesse saído esse como é que é? Nintendo PlayStation. Imagina esse console. Console de CD. A proposta era para ser CD. Ligado? Seria maravilhoso, mano. Seria maravilhoso. Nós teríamos uma empresa só de videogames hoje. A Microsoft não tem conseguido bater de frente. Nunca, com nunca. Jesus. 93.75 MHz nesse console. A frequência do processador. Licença pela NEC do Japão. 93 MHz. 4 bits que a Nintendo batizou seu console de Nintendo 64, se é que alguém ainda tinha dúvidas. Apesar da propaganda e a capacidade de lidar com 64 bits, esse recurso não foi bem explorado e, no geral, as instruções usadas nos jogos eram de 32 bits somente. Tinha também um outro fator Olha isso. 64 bits, que era o barramento externo de 32 bits, o que limitava a velocidade de comunicação desse processador com o chip gráfico empregado no console. Nossa. Mas ainda assim, os Vacilo. 32 bits deram conta com folga, e o tamanho menor das instruções favorecia o armazenamento nos cartuchos, que tinha tamanho restrito, como veremos logo adiante. Para a CPU trabalhar, nada melhor que uma boa quantidade de RAM, não é mesmo? No Nintendo 64 foram empregados 2 chips de memória RAM com 2 MB cada, totalizando 4 MB. Apesar desse tamanho estar condizentes com os consoles da época, tinha um fator complicador. A Nintendo decidiu por adotar uma arquitetura de memória unificada, ou seja, a mesma memória RAM é usada não só pela CPU, Ah. processador gráfico e também no sistema de som do console. Com essa arquitetura compartilhada, a Nintendo conseguiu reduzir o custo de produção do console, mas adicionou uma camada de complexidade para o desenvolvedor. A memória RAM do Nintendo 64 era do tipo Rambus RD-RAM e trabalhava na frequência de 250 MHz. Isso era quase 3 vezes mais rápido que o processador, justamente para compensar a latência que esse tipo sim. pois seu acesso é serial ao invés de paralelo, como ocorre na memória RAM do seu PC, por exemplo. A parte interessante da memória do Nintendo 64 é que você pode fazer um upgrade de 4 para 8 MB através do acessório Expansion Pack. Essa memória RAM extra só foi lançada em 1998 e era requisito para jogos como Donkey Kong 64 e Zelda Majora's Mask, tanto que ela já vinha incluída na caixa com esses jogos. Meu queridinho Majora's. Perfect Dark aproveitavam desse espaço extra para garantir mais qualidade visual e performance, apesar de não exigir o acessório para rodar. Ele era também necessário para você usar softwares desenvolvidos para o 64DD, que é um periférico japonês que se conecta naquela porta de expansão inferior do Nintendo 64. Com ele é possível armazenar dados adicionais para os jogos, também expansões e saves, além de permitir até rodar jogos através dos disquetes que eram inseridos. Esse acessório foi lançado de forma tardia, em 1999, somente no Japão. Devido ao timing e custo, ele pode ser considerado um fracasso comercial, mas pretendo fazer um vídeo exclusivo para ele em outro momento. Agora vem a parte mais polêmica do console, a decisão da Nintendo de usar cartuchos ao contrário de seus concorrentes que tinham como principal mídia o CD-ROM. Isso tem pontos negativos e positivos, mas creio eu que seja o grande calcanhar de Aquiles desse console. O mais interessante Com certeza. é que no início do projeto não descartava o uso do CD-ROM, mas com o projeto do acessório 64DD já em andamento, dentre outros fatores, inclusive custos, a decisão foi persistir no uso de cartuchos. Antes de entendermos os detalhes e polêmicas envolvendo Dinheiro. de cartuchos, quero deixar uma dica para vocês. A série de livros do CEO de Gamer é o material mais completo que você encontra hoje sobre diversos consoles clássicos. Vou deixar alguns links para você no comentário fixado. Legal. Lembrando que ao comprar com algum dos meus links, você está apoiando diretamente o canal. Para entender o que levou a Nintendo a usar cartuchos nesse console, veja o que o gerente de engenharia de software da Nintendo na época, Jim Merrick, disse.
Estamos receosos a respeito do custo do console. Poderíamos usar um leitor de CD-ROM de 8x de velocidade, mas seria difícil conseguir isso num console com preço de mercado abaixo de $200. Só relembrando, pessoal, $200 era o preço praticado por consoles concorrentes como o PlayStation e o Saturn. Vamos ver também outros pontos que pesaram na decisão da Nintendo, além do custo. Sem sombra de dúvidas, um deles é o desempenho. Cartuchos são basicamente chips de memória ROM com tempo de acesso muito mais rápido que os CDs, principalmente na época. Isso foi muito importante, pois a velocidade extra ajudou a tirar leite de pedra mesmo com somente 4 MB de memória RAM unificadas. Outro fator de grande peso para a decisão da Nintendo foi a questão da pirataria que estava rolando solta com CD-ROMs. Ela sabia que cartuchos não poderiam ser copiados de forma tão simples e barata como os CDs, e usou desse fator para mitigar o problema com jogos alternativos, se é que você me entende. Não podemos negar também que os cartuchos são muito mais duráveis que CDs, mesmo os originais, mas acho que isso foi só um bônus e não pesou diretamente na decisão da Nintendo. Mas usar cartuchos também trouxe problemas. Podemos destacar o seu alto custo. Apesar do console de fita ser mais barato de produzir, pois não precisa de um leitor de mídia ótica, o custo de cada cartucho era alto, e no fim das contas caiu nas costas do consumidor. Isso também gerou constantes reclamações por parte das desenvolvedoras third parties, pois a produção e fornecimento dos cartuchos era exclusivo da Nintendo, portanto ela conseguia preços... Pô, eu lembro, quando eu era pequeno, pô, vamos pôr aí, lá pra 98, 99, eu lembro que um cartucho, você comprar um cartucho de Nintendo 64 custava na média R$60. A gente tá falando de uma época que o salário mínimo, ó, salário mínimo 1998. Salário mínimo da época, R$130, pô. Metade do salário é um cartucho. Você tá ligado? Tipo assim, muito caro, velho. Não dá, não cabe no orçamento do brasileirinho. mais atrativos nos E seus assim, jogos se first parar party, pra enquanto os pensar, né, demais tinham que arcar com antigamente o a preço Nintendo total do pensava cartucho. um À medida pouco que o ano no 2000 se cuidar aproximava, do ficava preço. mais Hoje em evidente dia, que a capacidade de armazenamento do CD-ROM faz toda a diferença. Enquanto os discos do PlayStation beiravam 700 MB de capacidade, a maior fita do Nintendo 64 possuía somente 64 MB. Isso limitou muito os títulos que foram lançados para o console, principalmente no que diz... Cara, eu vi um vídeo sobre o desenvolvimento do Resident Evil pro Nintendo 64. Os caras da Capcom fizeram um milagre, pô. Os caras da Capcom fizeram um milagre pra conseguir colocar o jogo, o mesmo jogo que saiu no PlayStation, dentro do Nintendo 64. É sério. Tipo assim, é um bagulho absurdo. Os caras, tipo assim, os caras fizeram basicamente o impossível. Tá ligado? Chega a ser absurdo, velho. Texturas e cutscenes que É, já estavam se o popularizando Mauro naquela também, geração. né? Falando de Nossa, cartuchos, Mauro, isso me querido. fez lembrar de um dos primeiros vídeos aqui do canal, onde falo sobre eles, como que funcionam, o que tem dentro. Vou deixar aí no card pra vocês. Ainda tem muito a ser falado do Nintendo 64. Por isso eu dividi esse vídeo em duas partes. Então curta, se inscreva e ative as notificações para não perder a segunda parte, onde vamos falar da poderosa GPU do console, além das curiosidades envolvidas. Obrigado por ficar comigo até o final. Grande abraço e valeu!